Olá, pessoal, tudo bem? Continuando com a nossa aula de geografia, hoje a gente vai falar sobre a América Central. Mas antes vamos relembrar os 6 continentes que nós temos. Vocês têm que estar afiados quanto a isso, tá? Então nós temos 6 continentes. A América, que a gente está estudando até agora, ela pode ser subdividida em 3: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós temos a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártica ou a Antártida. As duas grafias estão corretas. Bom, então, falando aqui então, né, da América Central. A América Central, notem que são países pequenos, a maioria são ilhas, né, conjunto de ilhas, e nós separamos a América Central em duas partes. A América Central continental ou istmica. O que é istmica? O que é um istmo? Istmo é quando a gente tem uma porção estreita de terra que liga a duas porções de terras maiores, né, em cada ponta. Então, notem, ó, a América Central, né, é uma porção de terra estreita que liga a duas porções maiores, que seria a América do Sul e a América do Norte, certo? Então, América Central istmica ou continental. E nós temos a segunda parte, que são esses conjuntos de ilhas, né? Então, América Central insular, porque, né, são conjunto de ilhas. E aí nós temos ilhas maiores e ilhas menores. As ilhas, dando um zoom aqui, né? As ilhas maiores, elas estão na região das Grandes Antilhas e as ilhas menores nas Pequenas Antilhas. As Grandes Antilhas, então, né, são Cuba, Ilhas Caimã, Jamaica, Haiti, República Dominicana e Porto Rico. Lembrando que Porto Rico é um território que pertence aos Estados Unidos. A maior parte, vejam aqui que a maior parte da América Central é banhada pelo Mar do Caribe. Apenas as ilhas, aqui de cima, que também faz parte da América Central, são banhadas, né, apenas pelo Oceano Atlântico. Então, o Mar do Caribe banha quase toda, né, a América Central, com exceção dessas ilhas aqui de cima, tá? Então, a América Central, né, falando um pouco da economia dela, o turismo faz parte do setor terciário, né? Vamos dar uma relembrada, mas o turismo é uma atividade importante para a América Central, junto com o setor primário, então agropecuária, a mineração e o extrativismo. Então, essas 4 atividades são as principais. Então, agropecuária, né, que engloba agricultura e pecuária, a mineração, o extrativismo e, no setor terciário, turismo. Certo? Então vamos relembrar. O que é o setor primário? Setor primário é quando eu extraio a matéria-prima da natureza. Então, agricultura, pecuária, extrativismo, mineração. O setor secundário é quando eu pego essa matéria-prima que eu extraí da natureza e eu vou transformar essa matéria-prima. Então, quem vai fazer isso é a indústria, né? Indústria, construção civil, faz parte do setor secundário. E o setor terciário, então eu já transformei essa matéria-prima e agora eu vou trabalhar com essa matéria-prima, né? Eu vou ou vender essa matéria-prima, essa mercadoria, né, que sofreu transformação, e aí tem a área dos comércios, ou a área de serviços, né? Eu vou utilizar aí essa matéria-prima, sei lá, o cabeleireiro vai utilizar o shampoo, o condicionador que foi fabricado ali pela indústria. Então, o setor terciário, né, basicamente são os serviços e o comércio, certo? Então, o setor primário, setor secundário e setor terciário. No caso da América Central, então, né, o setor secundário, que é o mais fraco, né, como quase todos os países, né, latinos, nós temos aí uma industrialização tardia, então tem diferenciação, né, entre os países, mas em geral são países pouco industrializados, né, dependem mais do setor primário e do setor terciário. Então, aqui fica, né, a América Central continental ou istmica e aqui a América insular, né, que são esse conjunto de ilhas. Isso aqui é um istmo, né? Então, o que eu falei, né? É uma porção de terra estreita que liga duas porções maiores de terra. Bem, a gente vai falar agora sobre biomas, porque como as atividades agora serão quinzenais, então a primeira parte eu trouxe a América Central para a gente fechar esse tema, e agora a gente vai
Desculpa, começar a falar sobre os biomas. O que é um bioma? Bioma é um conjunto de ecossistemas, e ecossistema é a interação, a relação entre seres vivos e seres não vivos. Então, seres vivos, a fauna, a flora, os micro-organismos, seres não vivos, ar, água, solos, minerais. Essa interação, né, entre eles formam um ecossistema. E um bioma são esses conjuntos de ecossistemas que têm características semelhantes, não significa que em todos os locais, né, desse bioma, dessa delimitação, né, do bioma, vai ser igual, vai ser homogêneo, mas, de modo geral, tem aspectos semelhantes, né, que permite a gente diferenciar e classificar em vários biomas. E a gente vai focar nos biomas brasileiros, né, então eu trouxe aqui o mapa para a gente ver. O primeiro bioma aqui que é o maior, né, do país, né, nós temos a maior formação desse tipo aqui de bioma, que é o da Amazônia, né, que pega aqui a região norte, né, um pouco aqui da área central. Nós temos a Mata Atlântica, que pega boa parte do litoral leste brasileiro. Nós temos o Cerrado, que pega aqui um pouco do Nordeste, da parte central. O Pantanal, que só tem 2 estados brasileiros, né, uma porção do Mato Grosso e outra porção do Mato Grosso do Sul. Nós temos a Caatinga, que pega uma parte aqui do Nordeste, aqui em laranja. Nós temos a Pampa, né, ou Pampas, que fica no Rio Grande do Sul. Então, Pampa é exclusividade do Rio Grande do Sul. Bem, vamos começar a falar então sobre a Amazônia. Então, a Amazônia, né, o maior bioma brasileiro, ele também pertence, né, a outros países, né, mas como a gente está focando aqui no Brasil, né, a gente vai pegar apenas a parte brasileira. Então, são formações de florestas densas e abertas, né? Então tem uma diversidade na floresta amazônica, então florestas densas, né? Aquelas florestas mais fechadas, e nós temos também florestas mais abertas. É rica em biodiversidade, como todos os outros biomas, né? Tem sofrido aí degradação ambiental, principalmente com esse conflito, né, entre a economia e o meio ambiente. Então a gente ainda não conseguiu achar um equilíbrio aí, né, que a gente tem que dar, a gente tem que priorizar, né, a economia, mas a gente tem que achar um jeito também de não degradar, né, o meio ambiente. Então a gente tem que achar um jeito aí de compensar, achar um equilíbrio. Nós temos o bioma Mata Atlântica, né? Então, como eu falei, né, boa parte aqui do litoral foi um dos biomas que foi mais destruído, né, mais devastado. É onde tem as espécies, né, muitas espécies em extinção. Então, só resta aqui uma pequena porcentagem, né, a maioria já foi destruída, né, da parte nativa, né, da parte primária, né, dessa vegetação. E são florestas de médio e alto porte, mas de uma forma mais contínua, né, diferente da Amazônia, que apresenta uma diversidade maior. Bem, o cerrado brasileiro, reparem aí no tipo de formação, né, vegetal. Então, ó, repare que os troncos estão todos contorcidos, né, então tem essa característica. As árvores estão mais separadas uma das outras, né, não são todas juntas. Tem bastante arbustos, né, a formação arbustiva, né, que é mais próximo do solo. Bem, o bioma Pantanal, então o bioma Pantanal, né, ele tem apenas nos estados parte, né, do Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul, então são as áreas mais inundáveis, né, do país. Então, nas épocas chuvosas, né, no verão, chove bastante, né, com grande volume de água, e aí fica tudo inundado, tudo debaixo d'água. E aí, nas demais estações, né, quando passa a estação chuvosa, formam-se esses pântanos, nessas áreas alagadiças, que é usada para pecuária. A caatinga, né, então a caatinga, né, que nós temos aqui no Nordeste brasileiro, ela tem também dois tipos de situações. Então, quando estamos na área seca, né, fica esse tipo de formação, né? Então, seca-se totalmente, né? Os rios, eles são intermitentes, né, que significa que eles dependem aí da estação chuvosa, né, para se manter, e aí quando passa a estação chuvosa, eles secam totalmente, então eles deixam de existir, e aí vai influenciar, né, essa falta aí de chuva, de rios, enfim, vai influenciar a vegetação. Então aqui primeiro a gente tem, né, a vegetação em época de chuva,
que vocês veem assim, já é uma vegetação mais seca, né, mais arbustiva, não temos árvores aí tão densas, e nós temos aqui quando seca, né, totalmente. Então, em época de estiagem, a vegetação fica assim. E a Pampa, né, ou Pampas, fica apenas no Rio Grande do Sul, né? Então, exclusividade do Rio Grande do Sul, e tem essa formação, né, de grama, né, essa formação aí mais campestre, mas nós temos também árvores, né, de médio porte, nós temos a formação herbácea, que são ervas, com aquelas ervas com caules finos, né, maleáveis, né, flexíveis, que não crescem muito. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Geralmente tem esses caules bem finos e eles não crescem muito. Uma coisa que eu esqueci de falar do cerrado é que o cerrado ele é considerado um hotspot. O que é um hotspot? É quando temos fauna e flora endêmicas daquele local. O que significa isso? Naquele local tem espécies de animais e de flora que só são encontradas ali, que só existem ali. E essas espécies, né, elas têm que ser protegidas, principalmente aquelas que estão ameaçadas de extinção, porque se elas acabarem, ali é o único local que existia. Então, por isso que é um hotspot, né? É um local que tem que ser preservado, porque aquelas espécies só existem ali. Então, eu trouxe aqui uma classificação, né, para a gente entender melhor da vegetação em relação ao tamanho, né? Então, o critério é o tamanho. Está em espanhol, né? Eu não achei aqui uma imagem melhor em português, mas não tem problema. Então, isso aqui é a parte subterrânea, né? Então, são as raízes, né, das plantas. E aí nós temos a formação herbácea. Então, a formação herbácea, né, está mais perto aí do chão. Então, elas não crescem muito, né? São as ervas aí que eu falei, dos caules finos, enfim. Depois nós temos os arbustos, então, com relação aí à proximidade do solo, né? Está um pouquinho mais distante. E nós temos a formação arbórea, né? Que são aí as árvores, aí nós temos as árvores de pequeno, de médio, de grande porte. Bom, só para vocês entenderem aí em relação ao tamanho dessa classificação que é feita. Bem, é isso. Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp. Tchau, gente. Até a próxima aula.